E aí, Adriano, voltou? Tudo bem? Voltei, tinha caído aqui, mas eu consegui acertar aqui de novo, Tá. sem problema. Então, Adriano, vou te fazer já mais uma pergunta aqui, porque eu, por exemplo, eu intuitivamente, eu acho que eu sei o que são métodos lúdicos, mas não tenho certeza do que são e outras pessoas que estão assistindo a gente também não necessariamente sabem. Explica pra gente o que são métodos lúdicos de ensino. Bom, na verdade, eu coloquei esse nome num conjunto de atividades que eu vim desenvolvendo no correr da minha vida acadêmica, né? Então, na verdade, o que eu estou chamando de métodos lúdicos é toda a possibilidade de usar formas e ferramentas distintas daquilo que era usado em sala de aula, de modo tradicional, né, para fazer com que as pessoas entendessem um pouco o conhecimento que eu tinha que construir com eles. E isso tem uma peculiaridade. Boa parte do tempo em que eu ensinei, eu sou formado em ciências sociais, mas boa parte do tempo eu dei aula para todos os cursos que existem nesse universo, menos para ciências sociais. Né? Então, eu acho que eu só trabalhei uma vez para o meu próprio curso. Em geral, eu sempre trabalhei para história, direito, medicina, odontologia, entendeu? Nutrição, fisioterapia. E aí você imagina o que é ensinar essa área de humanas para esse público, que é extremamente diferenciado e que muitas vezes tem uma visão até um pouco preconceituosa com relação ao que a gente faz em ciências humanas, né? Ou então, pelo menos, uma perspectiva de que nós trabalhamos apenas com subjetividade. E aí, para poder trabalhar conteúdos com essas pessoas, o que eu percebi é que não adiantava seguir aquele método muito cartesiano de você ir lá para a sala de aula, dar texto, discutir texto, pedir as pessoas para comentarem, fazerem comentários críticos, porque muitas vezes aqueles cenários estavam muito díspares da realidade que eles tinham e de todo o conteúdo que eles aprendiam nas outras disciplinas que são formadoras para eles, né? Então, o que eu busquei fazer é criar ferramentas que possibilitassem uma aproximação do meu conteúdo com aquilo que era a necessidade de formação profissional deles e com os outros conteúdos que eles trabalhavam nas disciplinas. E tentando mostrar que, na verdade, aquilo que para eles parecia ser uma coisa muito estranha ou muito pouco científica, na verdade, era o elemento fundamental, inclusive, para eles entenderem a formação profissional deles. E aí, por esse viés, eu consegui mostrar que, na verdade, não dá para pensar a área de saúde, direito ou qualquer outro campo sem levar em consideração a perspectiva da humanidade. Então, dentro desse contexto, algumas ferramentas foram elaboradas para criar aproximação entre os indivíduos, entre eu e eles. Eu diria que isso basicamente expressa aquilo que eu defini como metodologia lúdica. Não, e isso é tão importante, né? Assim, porque, especialmente ciências humanas, eu não sei qual é a tua visão sobre isso, mas a gente aprende a ter uma ideia de ensino muito baseada na sala de aula, de uma maneira completamente cuspe-giz, né? O professor lá na frente fala, transmite conteúdo, o aluno ele basicamente é um anotador, né, desse conteúdo que é passado em sala. Hoje ele nem anota tanto, né? Ele bota lá o celular perto e grava. É verdade. Mas, ou tira foto. E aí se a gente pensa num contexto global de uma faculdade, essa é a regra. E se a gente pensa no contexto global do ensino, né, essa continua sendo a regra. Sim, então, o desenvolvimento de métodos lúdicos, de outras possibilidades, ele, na verdade, é uma quebra de paradigma do ensino, né? Eu diria que, no meu entender, além de ser uma quebra, é também fazer um certo resgate para experiências do cotidiano dos indivíduos que estão ali na sala. Muitas coisas que eu utilizo, eles só se tornam diferentes porque eu estou utilizando como metodologia. Mas, na verdade, muitas delas são vivências que as pessoas têm. Né? Então, diversas coisas que eu realizei são coisas que as pessoas já experienciaram em outros contextos. Só nunca pensaram que essas coisas poderiam servir para se trabalhar com ensino e aprendizagem. Né? E aí, qual é o interesse? É que eles se motivam a participar porque percebem que a aula pode ser diferente, descontraída, que eles não precisam ter receio de participar e que, na verdade, eles precisam construir a aula e o conhecimento junto comigo. E aí, no correr do processo, eles percebem que o conhecimento que eles têm, o conhecimento prévio, é tão importante quanto o conhecimento que eles vão ter comigo depois. Então, isso, creio, seja o elemento que mais importa e mais facilita o aprendizado. E, de certo modo, incorpora para eles uma perspectiva do valor que as ciências humanas têm, que muitas vezes eles não percebem.
né? Até porque, se a gente fosse voltar àquela coisa do ensino fundamental, né? Tinha aquelas perspectivas, né? Se você gosta de história, se você gosta dessas coisas, então você não gosta de matemática, física e química, então você não estuda isso. Se você gosta de química e física, você não gosta de história, né? Então, como se fosse necessariamente essas dicotomias, que não são reais, nem sempre é assim. Mas mesmo quando elas ocorrem, as pessoas podem descobrir que para se formar como cidadão, ou às vezes até para ter um desempenho profissional adequado, elas precisam integrar esses conhecimentos, né? Então, essa metodologia lúdica, ela também é uma perspectiva de interdisciplinaridade, já que ela busca fazer uma integração de diversos campos de conhecimento. E, de certa forma, se para eles isso é algo que e que interessa, para mim também é um exercício constante de ver como que eu tenho que me aproximar de outros conhecimentos e como eu vou ter que aprender com eles, com esses outros conhecimentos, para poder fazer uso daquilo que eu preciso ensinar. Ou seja, também não é ensinar qualquer coisa, é ensinar coisas que possam mostrar para eles como é possível aplicar esse contexto da compreensão das relações humanas, da subjetividade, para o exercício profissional que eles têm. Sim. Não, e é muito legal, né? O trabalho, o modo como você concebe, como você desenvolve, é muito interessante. E eu, né, que convivo de uma maneira mais próxima contigo, enquanto, né, colega dentro da USU, enquanto uma pessoa que está ali te observando, né? Eu fico, de fato, assim, muito, muito admirado, sabe, com o modo como você cria métodos, com coisas que depois a gente olha e fala assim, pô, por que eu nunca pensei nisso? É tão interessante, né? E ao mesmo tempo tão simples nesse sentido, né? Aí a gente pensa, o professor tem que inventar 1 trilhão de coisas. A simplicidade ajuda, né? A simplicidade muitas ajuda. Vezes. Agora, me diz uma coisa, o pessoal deve estar aí todo curioso, né? Porque eu estou falando de métodos lúdicos, você está falando, estou falando que você faz uns negócios diferentes, mas vamos pensar aqui um pouquinho, alguns exemplos de métodos lúdicos que você já implementou, né? Eu tenho alguns que eu lembro, vou enumerar aqui, mas só para o pessoal já saber de alguns e você vai explicando. Mas, por exemplo, você já fez lei em formato visual, né? Sim, que, se não me engano, foi a Declaração de Direitos Humanos. Você já fez 1 milhão de jogos de tabuleiro, nem parei de contar, né? Parei de contar. Você já usou videogame em sala de aula. Sim. Então, conta um pouco aí pra gente, alguns exemplos. Pessoal que vai dar aula semana que vem aí, as aulas estão começando, né? Conta aí os exemplos que você já fez, que você desenvolveu e tudo mais. Olha, eu diria para você o seguinte, né? Eu sempre procuro trabalhar com coisas ou que me despertam o interesse, porque eu quero conhecer e aprender e quero praticar, ou então coisas que eu sei que vão funcionar, porque como eu já exercitei, então eu me fascinei por aquilo, eu acho que os outros também vão exercer um certo fascínio naquela atividade. Mas eu diria para você o seguinte, o objetivo sempre é fazer com que as pessoas possam pegar o conteúdo que eu vou trabalhar e aplicar aquele conteúdo dentro do contexto do desenvolvimento da atividade. E aí eu faço de 2 modos. Ou eu trabalho o conteúdo previamente e aí faço o exercício no sentido da aplicação, ou eu trabalho a aplicação antes para depois mostrar como dentro daquela aplicação o conteúdo já estava, né? Para que eles possam perceber a dinâmica. Bom, mas eu acho que, digamos assim, algumas que já fizeram muito sucesso e que deram certo com os alunos foram, uma foi o videogame, né, que eu acho que era uma perspectiva interessante, porque, de certa forma, é uma realidade para boa parte da juventude com a qual eu trabalho, e aí, de certo modo, isso cria para eles já o desejo, né, porque acho que não, vamos jogar, competir, né, e, de certo modo, criar ou estabelecer um jogo de videogame que tivesse uma interatividade muito grande com o conteúdo, foi o elemento que facilitou. Na época eu dava aula sobre bioética, ética e filosofia, e eles precisavam trabalhar com a construção de normas, né? Qual é o contexto da moralidade, como é que se pensa a ética, o que é juízo de valor, o que é juízo de fato, e aí nada mais interessante do que pegar um videogame, né, e botar dentro de um jogo para que eles tivessem que automaticamente tomar decisões contínuas como equipe. Então, na verdade, eu botei todos eles numa sala de aula, com um telão, projetei o videogame para eles, né, e dei o controle a um jogador. Esse jogador ele não podia fazer as escolhas. Na verdade, ele só seria, na verdade, o manipulador do controle. Quem é que decidiriam as situações que estavam aparecendo em tela? Todo mundo. E aí, como é o contexto?
as situações dos jogos levavam sempre a perguntas e decisões que têm que ser tomadas instantaneamente. Então, não tem muito tempo para pensar sobre o que é certo e o que é errado, tem que decidir na hora. E aí a questão era, o grupo ou os indivíduos que se fizessem ouvir mais alto fariam com que a pessoa que está no controle acionasse a resposta na tela. E ao fazer isso, você tem que tomar decisões muito rápidas. Então, digamos, nesse que era, na verdade, para você trabalhar com a perspectiva de salvar uma determinada vítima, ou então conduzir o indivíduo a uma determinada ação para saber se ele furta, se ele mata, né, ou se, na verdade, ele salva alguém. Então, toda vez que essas coisas aparecem, colocavam em foco tudo aquilo que eu tinha discutido antes sobre a questão da ética e da moralidade. Só que num contexto muito específico. Eu fiz eles viverem aquilo que automaticamente a gente vive no cotidiano, mas de uma forma muito intensa. E o grande barato é que ninguém tem o mesmo objetivo, no sentido de que, olha, a gente pensa a mesma coisa, então isso dá conflito, e aí alguém quer gritar mais alto, e alguém quer definir o jogo, e nisso eles percebem a dificuldade e a complexidade da vida humana e como é o contexto de construção de ética e de moralidade. E como é que a gente pode pensar a juízo de fato e a realidade em si. Então, essa foi uma dinâmica que eu estabeleci com eles e que deu muito certo. Eles se motivaram tanto que, na verdade, eu ultrapassei. Eu tive que usar praticamente 4 tempos de aula, né? E depois desse jogo que eu apresentei, eles me pediram diversos outros jogos para fazer também. E isso fez sucesso na instituição e eu tive que aplicar com outras turmas também. E, de certo modo, eu acho que isso validou aquilo que eu acredito. Ou seja, a gente pode apresentar o conteúdo de diversas formas diferentes e fazer com que os indivíduos aprendam ou tragam seus conhecimentos prévios para aproveitar as informações que estão sendo dadas, né? Eu fiz isso, mas eu também já fiz, como você citou antes, eu trabalhei, digamos, em direitos humanos, a perspectiva de que eles transportassem para o cenário da fotografia as leis ou os artigos que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eles tiveram que mostrar em foto como que a lei existe e ter que mostrar para as pessoas, a partir de um livro, como que se pode traduzir em imagem aquilo que é esperado dentro de uma perspectiva normativa. E aí é interessante também porque eles têm que lidar com a realidade, né? Ou seja, até que ponto aquela lei que está sendo, aquele artigo que está lá descrevendo uma necessidade ou uma importância, de fato é praticado, né? Ou as contradições de não se conseguir praticar aquilo. Então, isso foi muito interessante. Mas eu diria que, junto com esse trabalho, ainda em Direitos Humanos, mas numa outra turma, eu fiz algo que também me chamou muita atenção, que era gerar uma atividade mais intensa dos alunos. Então, nós nos organizamos e escolhemos realizar uma campanha. E aí, todos os alunos pegaram também os mesmos artigos, né, da Declaração Universal, só que tiveram que escolher, a partir desses artigos, palavras que fossem significativas para eles. Nós fizemos camisas com essas palavras, né? Todo mundo vestiu as camisas com as palavras que escolheu, e nós fomos ao portão da universidade, depois à cantina da universidade, e fizemos uma campanha de abraço. Ou seja, todos que chegavam na instituição eram recepcionados com um abraço e também com um pirulito. Todo mundo ganhava um pirulito ou uma bala, e foi extremamente interessante perceber como as pessoas que chegavam ficavam surpresas e ficavam felizes de estarem ali recebendo esse abraço, que faz parte de uma concepção de direitos humanos, ou seja, do respeito ao próximo, de ser sociável, de ser solidário, de compreender quem é aquele indivíduo. Então, esses são alguns elementos que eu utilizei. Mas eu acho que, digamos assim, se eu fosse contar todas as coisas que eu já fiz aqui, daria para fazer realmente um livro ou até um curso, como a gente já até montou aí para o próprio CAEDES. Não, é muito legal, porque, por exemplo, no primeiro caso, no do videogame, você tem toda uma lógica, né, de todas essas coisas que você falou também, de que as pessoas têm que começar a se entender para tomar as decisões no jogo, né? Sim. Então tem que ter negociação, tem que ter persuasão, você, enfim, tem que apresentar argumentos que tragam a pessoas para aderir para o seu lado, né? Isso é muito interessante, porque vira, de fato, uma atividade que desenvolve competência e habilidades, né? Sim, e o grande barato é que, na medida em que eles iam fazendo, eles mesmos chegavam à conclusão, mas gente, a gente acabou de matar alguém, como que agora a gente vai deixar de fazer isso? Ou então a gente não pode fazer, porque isso é contra a lei, ou a gente não consegue fazer. Mas, ao mesmo tempo, ia lá e cometia uma contradição de matar alguém, mas achar que não podia roubar a roupa do outro.
Entendeu? Uhum. Tu fica assim, ué, gente, mas você cometeu uma coisa mais grave antes, né? Como é que você não pode agora? E ao mesmo tempo pensar, bom, mas então, como é complexo viver a vida em sociedade e como ao mesmo tempo a gente precisa estar no grupo para poder definir quais são as regras e como é que a gente vai fazer a concordância dessas regras, né? E mostrar que apesar da existência das regras, muitas vezes as pessoas não as seguem. E não as seguem porque não concordam, e desobedecem também, e as consequências da desobediência. Então, eu acho que o jogo criou a possibilidade deles perceberem e deles atuarem na construção do conhecimento, para além daquilo que eu já tinha feito. Eu acho que esse é o grande barato. E, ao mesmo tempo, eu preciso reconhecer isso, que supostamente eu estou ensinando, mas eu aprendi muito também, né? Porque, na medida que eles estão praticando, eles trazem outras coisas que eu sequer imaginei. Sim. E é dessas participações que eu acabo criando outras metodologias, porque as pessoas trazem e fomentam ideias que eu até então não pensei. Por exemplo, vamos focar agora numa vez você tinha desenvolvido com uma turma, salvo engano, de direitos humanos, tabuleiro, né? Tabuleiro de jogos. E aí cada um fez jogos diferentes. Na verdade, nem todos são em formato de tabuleiro, né? Mas enfim, cada um fez um jogo diferente dentro da disciplina de direitos humanos. E, assim, você num semestre conseguiu tirar eles do zero, você conseguiu convencê-los, porque isso daí também depende de uma atividade de convencimento entre professor e aluno, você conseguiu criar um ambiente propício a essa criatividade, e que não é só um ambiente propício a essa criatividade, mas também trabalha com conteúdo de direitos humanos, né? Sim. E você conseguiu ter no mesmo semestre o produto final, que é o jogo. Como é que funciona isso? Assim, que tô a fim de fazer nessa turma que eu estou começando semana que vem, né? Como professor, o que você sugere aí para eu chegar lá em novembro, dezembro e ter uma coisa totalmente fora da caixa como isso? Olha, eu diria para você que é o seguinte, eu sempre estabeleço muito diálogo com as turmas que eu estou, né? Então, a primeira coisa que eu digo para eles quando eu inicio é que, como as disciplinas que eu leciono, elas sempre têm como atividade um trabalho, eu já digo para eles, olha, o trabalho vai ser uma atividade prática, ok? E aí, nesse primeiro momento, eu vou trabalhar um pouco o conteúdo com vocês, para vocês perceberem como é que é a minha dinâmica, como é que eu faço, e logo em seguida eu vou apresentar a ideia para vocês. Mas vocês topam embarcar nessa viagem sem saber o que é, e só mais à frente perceberem o que vocês vão poder fazer, mas é uma atividade prática. Tá? Mas ninguém vai fazer um seminário, ninguém vai me apresentar neste formato. Vocês vão criar coisas para mim e me demonstrar nessas coisas o conteúdo que eu estou passando para vocês e ir além até. Mostrar coisas que talvez eu não tenha percebido no conteúdo. Em geral, esse tipo de diálogo tem surtido efeito e as turmas se comprometem, talvez até pela curiosidade de saber o que vai ser, né? Tipo assim, gente, mas o que eu vou ter que fazer? É engraçado que muitos ficam assim, professor, mas é alguma coisa assim? Eu falei, não, gente, não vai ser nada que faça você passar vergonha. Você pode ficar sossegado, que sempre é uma atividade em que você pode se expor tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. Mas se por acaso, em algum momento, você achar que aquilo pode ser um constrangimento para você, você vai poder se comunicar comigo e a gente vai resolver o seu problema de um outro modo. Então, eles sempre ficam muito à vontade. Eu acho que o grande barato é você chamar as pessoas para construir junto. Eu acho que é isso que tem feito sucesso com as pessoas. Eu faço a proposta, eu lanço a proposta, e aí, como em geral, em quase todas as outras disciplinas, eles têm que fazer os trabalhos tradicionais, eu acho que eles se animam. Agora, uma coisa que eu já percebi também, e aí, como eu sempre dou as mesmas disciplinas, as turmas que não estudaram comigo, mas que serão futuras turmas, já ficam, professor, eu quero fazer teatro, professor, eu quero fazer um jogo, professor, eu quero fazer não sei o quê. Falei, calma, gente, eu nem pensei ainda no que eu vou fazer no próximo semestre. Mas as pessoas já me procuram. Não, mas eu soube que no semestre passado você fez, eu queria fazer teatro também. Eu falei, mas não, o teatro já foi. Não vai ser agora, vai ser num outro momento. Então eu acho que tem um pouco isso. De certa forma, as pessoas já entram em sala esperando que eu vá construir alguma coisa diferente. E aí isso criou uma certa facilidade em lidar com os alunos.
Isso é muito interessante, né? Então, ó, falamos já de videogame, falamos de abraço na universidade, também abraço nas pessoas que chegam. Falamos de jogos de tabuleiro, digamos assim. Falamos de lei em fotos, né? Estou sendo bem reducionista no método lúdico, tá? E agora eu quero falar dessa história de teatro também, cara. Que é mais uma das coisas. Como assim é possível você, numa disciplina que, sei lá, demora 3 meses, né, chegar e não só ter lá o conteúdo da disciplina, mas ainda tem uma peça de teatro. E que os alunos são os atores. Eu gostei muito, eles não foram só os atores. Foi uma das experiências mais gratificantes para mim em sala de aula, porque eu fiz a proposta e eu já tinha até iniciado o curso, então, na verdade, a gente trabalhou com menos de 3 meses para conseguir fazer. Nossa! E a peculiaridade é porque nessa turma é sempre uma turma mista, né? Então, na verdade, eu tinha gente da nutrição, do direito, da engenharia, da biologia e de outros, da administração. Então, tinham diversos cursos ali e a proposta é sempre que ninguém vai fazer grupinho por curso. Todo mundo tem que trabalhar com todo mundo ao mesmo tempo. E aí, na verdade, eu subdividi eles em equipes. Então, um grupo ficou responsável pela escrita da história, então eles eram os escritores, os autores. Um outro grupo selecionou os atores, um outro grupo selecionou quem ia preparar o cenário, o outro se preocupou com a roupa, vestimenta, né? E o outro, na verdade, com a produção. Então, toda essa turma foi subdividida em grupos e a gente fazia as aulas e em cada pedaço da aula a gente cedia um determinado espaço para que a gente construísse a história e ao mesmo tempo todos os outros fossem inteirando e ao mesmo tempo fossem ensaiando essa peça. A coisa ficou tão contagiante para eles que um dos alunos trabalhava numa determinada empresa e conseguiu, inclusive, patrocínio dessa empresa. E aí eu consegui, junto à reitoria da instituição, que me cedesse um salão, que a gente não tinha mais um teatro para usar. Então a gente selecionou um dos espaços, que é um dos maiores espaços da instituição, e a gente conseguiu colocar cortinas no espaço, a gente levou sofá, mesa. Todo o cenário foi transportado para dentro da instituição, conseguido por essa empresa, ela financiou tudo, né? Inclusive deu brindes para a gente distribuir entre a plateia. Nós fizemos um convite via o marketing da instituição para todos os alunos e professores participarem. Montamos um dia de apresentação, então eles ensaiaram, eles escreveram, eles montaram tudo com a minha orientação, mas eles estão extremamente participantes. O mérito é praticamente todo deles na construção desse processo. E no final eles apresentaram para todas as pessoas que estavam presentes, e eu acho que foi muito significativo. Eles estavam extremamente interessados em fazer e vibravam por estar ali participando daquilo. E todas as pessoas são amadoras. Ninguém tinha feito teatro nunca antes, ninguém tinha participado desse processo, mas ninguém se intimidou em fazer isso. Então todos participaram e a plateia presente gostou demais da atividade, né? Tanto que todo mundo fica sempre pedindo, vai ter outra peça, vai ter outra peça. E a gente acabou não fazendo. Mas a gente conseguiu, num curto espaço de tempo, com muita dedicação e com um conteúdo construído, demonstrar a peça. Porque um dos critérios para a peça era o seguinte: a história e todo o cenário tinham que estar ligados aos textos que foram trabalhados e aos conteúdos que foram discutidos. Não poderia ser uma história aleatória. Tinha que estar relacionado a tudo aquilo que a gente fez. Então, eles produziram a história, eu tenho a história montada direitinho. A instituição nos ajudou fazendo o layoutzinho, o designer da peça, e a gente conseguiu uma produção muito interessante, inclusive com patrocínio, o que é uma coisa assim inusitada, né? Porque eu não imaginava que a gente chegaria tão longe, digamos assim. Parabéns. É super importante isso e eu imagino que assim, quando a gente é professor, né? A gente, ao longo da nossa vida, busca alguns sinais de que a gente está contribuindo com alguém, né? Sim. Eu imagino que, no seu caso, né, quando acontece algo desse tamanho, né, em termos de contribuição pedagógica e de vida para os alunos, como é que você se sente?
Olha, eu diria para você que é muito gratificante, né, ter o retorno dessas atividades, ver as pessoas se engajando e comprando a ideia e trocando e me ensinando muita coisa também. Mas eu diria também que isso tem a ver com uma outra perspectiva, que é o fato de que eu assumi que quando eu estivesse trabalhando com educação, um grande barato para mim seria eu me divertir. E eu aprender com qualquer coisa que eu quisesse criar. Então, na verdade, antes mesmo do aluno, eu me dou total de liberdade de criar e inventar qualquer coisa, mesmo que, muitas vezes, isso aparentemente pudesse dar errado. Até hoje em dia nunca deu. Mas eu sempre invento as coisas mais loucas do mundo e sugiro para as pessoas e eles topam. Então, como eles topam, eu acho que é uma troca interessante. Então, eu diria para você que é gratificante, porque parece que inicialmente para mim é uma ideia meio estapafúrdia, mas quando os alunos topam, parece que eles estão enxergando alguma coisa também. Então, isso é bom, né? São fatos que, olha, então eu não estou falando, não é papo de maluco, né? É uma coisa interessante, é uma coisa fascinante. E as pessoas se motivam a fazer. Então, isso é muito agradável, né? E eu diria para você que é isso que me faz me sentir realizado como profissional, porque, na verdade, acabo conseguindo ter um retorno muito especial com a participação desses alunos, sabe? E é naquele momento que está fazendo, mas é também depois, quando eu me encontro em outra atividade ou me encontro em outro lugar, lembram sempre das coisas que fizeram, sentem saudades, gostariam de estar participando. Então isso é muito bom, né? E, de certo modo, é interessante para mim também, porque me motiva a pensar cada vez mais coisas novas e diferentes. Então, realmente, eu fico pensando, às vezes, na hora que eu estou dirigindo, na hora que eu estou na praia, na hora que eu estou fazendo qualquer coisa, eu estou pensando, gente, dá para usar isso. Caramba, eu vou levar isso para a sala de aula. E é assim que as coisas acabam surgindo e vão, né? Então isso é bom. Não, eu ia te perguntar isso mesmo, assim, então, ó, para a gente ter as nossas ideias também criativas dentro de sala, a conclusão é, seja louco, né? Desenvolva um pouco isso, é nesse sentido. Eu não sei se é necessariamente ser louco, né? Mas eu acho que é acreditar que a sua própria experiência de vida, ela também é importante. Porque isso é uma coisa que eu sempre aprendi, né? Muitas vezes você lida com... Quer dizer, muitas vezes não. Em geral, você lida com um público muito diverso na sala de aula, né? Pessoas com muitos recursos, pessoas com poucos recursos, seja financeiro, seja intelectual, né? Pessoas que estão com problemas específicos naquele momento, pessoas que estão muito bem. Então, muitas vezes, o que eu já percebi é que quando eu conto coisas pessoais, minhas experiências, como é que eu fiz graduação, por exemplo, como é que eu me relaciono com determinadas pessoas, como é que eu vivo ou decido determinadas coisas na minha vida, de certo modo, isso também casa com algumas necessidades que aqueles alunos têm. E isso cria uma proximidade com eles, de perceber que, olha, não está aqui o Adriano, que é professor, que tem título, que tem isso. Não, está aqui um ser humano, como vocês também, que passa pelas dificuldades que vocês passam, que entende o que vocês estão dizendo, que compreende muitas vezes que o que você está dizendo não é nenhuma armação, realmente é um fato real, né? Porque eu também muitas vezes já passei por aquelas situações. Então, cria-se uma espécie de cumplicidade. Então, eu acho que se a gente pudesse se despir um pouquinho, né, às vezes, de todos esses títulos que a gente se coloca, né, de toda essa importância que muitas vezes a gente se dá, e trabalhar com os alunos de um modo mais real, incorporando inclusive a nossa vivência, né? E, por exemplo, eu até brincar contigo, né, como você faz com a coisa do Flamengo, né? Não é meu time, mas é o seu, né? Mas que você brinca. Isso cria proximidade mesmo, isso faz com que as pessoas sintam você como um ser humano, entendeu? Então, isso abre portas para que você possa criar um diálogo mais contínuo e profundo com eles. Então, eu diria, se é que eu posso contribuir com alguém, que de certa forma seja autêntico, né? Seja aquilo que você é e use as suas próprias experiências. Não deixe elas passarem em branco, porque mais do que a fala, me parece que é mais o comportamento que acaba indicando para os indivíduos a credibilidade que você pode ter ou não com eles. Então, quando você é real, quando você está ali, se apresenta e mostra aquelas coisas, eu acho que, na verdade, você cria esse comprometimento. Eu diria para você que, por exemplo, eu usei uma experiência que não é minha, é uma experiência que eu tomei conhecimento, mas que eu pratiquei e que eu achei assim, fascinante. Eu utilizei num curso a ideia da biblioteca humana. Então, na verdade, eu fiz uma dinâmica com as pessoas, eles tiveram que fazer, digamos, algumas atividades em conjunto, mas depois eu pedi para que cada um escolhesse um par. E quando eles fizeram a escolha, o que eu sugeri é o seguinte: olhe para o outro como se ele fosse um livro. E
Como você está indo na biblioteca, você pegou esse livro para você. E você vai abrir, folhear e vai ouvir a história que esse livro tem para te contar. E aí, na verdade, aquela pessoa que estava na dupla, uma delas contava a vida dela, a trajetória dela para aquela outra pessoa. E depois invertia o papel. Quem foi livro num determinado momento passa a ser o elemento que vai ouvir o outro livro depois. E isso criou uma experiência tão significativa para aquelas pessoas que nessa aula que eu fiz, você tinha desde pessoas que riam muito, no sentido de estarem felizes de conhecer o outro com maior nível de proximidade, como pessoas que se tocaram e se sensibilizaram muito e choravam em sala de aula por conta da riqueza da experiência da vida do outro. E como que eles conseguiram aprender com esse somatório, né, da tua vida com a vida do outro. Então, acho que é um pouco isso. Se a gente fizer isso, se despir um pouco, digamos, das glórias, né, supostamente de termos tantos títulos e assumir com mais humildade o nosso trabalho dentro de sala de aula, eu acho que funciona. Então, eu faço isso, mas eu acredito que todos nós somos capazes. Não tem, digamos assim, um passe mágico, né, para criar uma metodologia lúdica. Eu acho que basta você acreditar que é possível se divertir. Se você topar isso, se divertir, você vai conseguir fazer um ótimo trabalho em sala de aula. Sim. Lembrando, pessoal, quem tiver perguntas, questões, indagações, é só digitar aí pra gente, que daqui a pouquinho a gente vai ler, tá? Também aqui ressaltar a presença, né, diversos coordenadores do CAE de Juiz e sejam bem-vindos aí, né? Com certeza. Pelo que eu lembro de cabeça que eu vi aqui, a Ângela Limonge, o Wagner Gundim, Vinícius Marques, o Rogério Borba. Me perdoem se eu estiver esquecendo de alguém, mas é porque às vezes passa muito rápido aqui É isso que eu ia falar, chat. né? Eu acompanho aqui, mas não dá para ver tudo. Pô, mas legal vê-los. E aqui, fazer uma propaganda também, uma propaganda boa, tá? Virtuosa. O professor Adriano, ele fez um curso para o CAE de Juiz sobre métodos lúdicos de ensino. E esse curso vai ser gratuito, né? Ele já gravou o curso todo, já fez tudo bonitinho. E a gente, em breve, vai estar disponibilizando aí. Quer fazer uma propaganda aí do curso, Adriano? O que você fala nele? São essas coisas todas interessantes aí e mais. Eu diria que, na verdade, aí eu fiz uma coisa um pouco mais centrada, explicando exatamente como é que eu pensei essa metodologia lúdica, estabeleci critérios para a construção de cada uma dessas atividades, classificando um pouco elas a partir de determinados contextos, né? Mas dando sempre a perspectiva de que aquilo era apenas uma contribuição. Na verdade, o objetivo do curso era suscitar nas pessoas a oportunidade de lembrar que elas têm muitas daquelas experiências e que elas poderiam fazer uso. Inclusive, se eu não me engano, no finalzinho do curso, eu ainda peço para todo mundo que assistir e tiver experiência, que quisesse compartilhar comigo, né? Também para me mandar, para que eu pudesse ter a oportunidade de criar outras coisas, utilizando inclusive as experiências das pessoas que estão ali, né? Porque na verdade é uma troca. E eu fiz determinados modelos, mas existem N coisas que podem ser feitas muito diferentes das que eu fiz, né? E que, com certeza, a partir daquela ideia que eu gerei, talvez você e outras pessoas percebam que, nossa, olha quanta coisa eu tenho aqui na minha bagagem e que eu podia estar utilizando e de repente nem pensei. Então, a proposta era muito mais incentivar as pessoas a utilizar a sua experiência para criar mais metodologias lúdicas e compartilhar, do que propriamente para ensinar exatamente a metodologia lúdica, né? E eu acho que, de certa forma, quem assistiu o curso vai gostar, né? Pelo menos a ideia foi gerar a possibilidade das pessoas imaginarem as suas próprias competências como essas competências lúdicas. Sim, o pessoal do estúdio é que como eles assistem pela primeira vez, né, que eles estão gravando, eles estão assim super felizes e animados quando sair para todo mundo, né? Que eles sempre vêm em primeira mão. Muito legal. Bom, vamos ver aqui se tem algumas perguntas. O pessoal pode mandar pergunta, tá? A professora Ana Carolina está aqui, ela da USUA. Ela está perguntando, seja bem-vinda. Essas metodologias lúdicas são sempre bem vistas pelo corpo diretório da instituição? Olha, eu diria o seguinte, Ana, obrigado aí pela presença, pela pergunta. Isso nunca foi uma preocupação
para mim, para ser honesto, né? Eu crio baseado um pouco na ideia de que na sala de aula eu posso ter autonomia. E como eu sigo boa parte do tempo os critérios que me são solicitados, eu reservei uma parte das avaliações, que são os trabalhos que eu posso realizar, para inovar e para criar coisas diferenciadas. Mas o que eu posso dizer é que, com todos que eu conversei, desde, digamos, de coordenadores até a reitoria, todos sempre foram muito simpáticos às minhas atividades e as pessoas sempre são informadas, porque muitas vezes eu tenho que utilizar o cenário institucional. Então eu peço sala de aula, eu peço equipamento, eu peço para poder fazer atividades externas, então todos eles são informados sobre essas coisas e sempre me ajudaram, sempre colaboraram, então o que eu posso dizer é que eu tenho respaldo institucional para fazer todas as atividades que eu tenho feito até agora. Sim. Isso fica isso também me provoca no sentido de que a gente tem que procurar cada vez mais dar visibilidade a essas iniciativas, né? Sim. Não só dentro das nossas respectivas instituições de ensino no Brasil, né? Mas também fora, né? Em outros espaços, como eventos, como congressos, porque ainda temos outros espaços que, entre aspas, são caretas, né? Sim. Muita gente fazendo o evento da mesma maneira, né? Em que só tem espaço um número X de pessoas que são os palestrantes, que as pessoas às vezes elas não têm espaço para falar, para publicar, para interagir, né? Eu estava até refletindo quando você falou da questão da lei em fotos, né? E fazer um convite, se vocês, seus alunos, acharem pertinente, para que no próximo CAED-JUS a gente faça uma exposição virtual disso, né? Uhum. Como o CAED-JUS ele tem um bando de aparato tecnológico lá, né? São os nomes que eu nem entendo direito, mas seria bem legal da gente fazer uma exposição virtual disso, que seria Sim. também inspiradora, né? Para que outros professores, outros acadêmicos também desenvolvam. Eu, enquanto editor, né, de uma editora, enquanto sócio de uma editora, eu também fico imaginando como que as editoras são caretas, ainda mais as do direito, né? Já fico aqui, eu adoraria, eu acho que eu seria o primeiro da fila para comprar um livro sobre assim, Declaração Universal dos Direitos Humanos em foto, sabe? Uhum. E que tenha sido fruto de um projeto participativo, de algo compartilhado. Então, eu acho que a gente tem que começar a contaminar, no bom sentido, os diversos espaços acadêmicos, para além da sala de aula, com a questão dos métodos lúdicos, né? Eu diria que eu concordo com você, acho que a gente precisa ampliar um pouco o cenário de participação de metodologias que sejam ativas e metodologias que sejam diferenciadas. E eu diria que, para grata surpresa, desde que eu comecei a sistematizar isso, porque são coisas que eu já venho fazendo há muito tempo, eu tenho obtido bastante resultado, né? Em cima dessas coisas, eu já fiz em outras instituições também palestras, já fiz aula magnas a partir desse contexto de metodologia lúdica, já fiz atividades apresentando isso, né? E particularmente utilizando correlacionadamente a isso uma outra metodologia, que é a ideia do desenvolvimento universal, né, do desenho universal aplicado à educação, em que, na verdade, existe todo um questionário lúdico que é feito antes e previamente aos alunos, para que você possa perceber qual é a melhor forma como eles aprendem e ensinam, e a partir daí você construir toda a sua metodologia de trabalho, que são coisas que eu venho praticando há bastante tempo, e acho que ter formatos diferenciados, seja de eventos, de publicações e de palestras, são extremamente significativos. Eu diria para você que eu tenho tido a oportunidade de participar de eventos que, por exemplo, hoje em dia, são palestras, mas que são palestras funcionando como bate-papos. Então, você não tem aquela coisa formal, o indivíduo lá na frente com o microfone. Na verdade, você tem ou puffs ou então sofás e o público todo sentado ao redor. Então, num processo muito de proximidade, né, daqueles indivíduos que estão ali, ou seja, não é uma coisa de que vemos ser ilustre, falar coisas maravilhosas e os outros que estão lá só estão para ouvir. Muito pelo contrário, é um diálogo. Então, acho isso muito pertinente. E uma outra coisa que eu acho que é bom a gente frisar, porque eu já vinha participando antes, mas isso é uma das coisas que
interessam e que eu acho que é extremamente positivo, digamos, o próprio CAEDES tem oportunizado para a gente essa possibilidade de fazer um formato diferenciado, essa coisa de você fazer online, fazer ao vivo, de você estar na internet, você criar outros mecanismos que muitas vezes alcançam o público de um formato muito diferenciado do que tradicionalmente você consegue, né? Até porque você ainda gera os arquivos que podem ser consultados em qualquer momento, né? Então isso cria uma atividade de extensão desse conhecimento e dessa produção de modo muito diferenciado. Agora, acho que a gente realmente precisa desenvolver cada vez mais as oportunidades para que não só a sala de aula seja um espaço diferenciado, mas que todos os eventos de construção de conhecimento trabalhem, já que a gente insiste tanto em inovação, sustentabilidade e criatividade, romper com algumas barreiras tão caretas que a gente tem no meio acadêmico, né, que não tem nada a ver com o discurso de inovação e criatividade, né, muito pelo contrário, né, permanecem aquelas atividades que são muito pontuais. E eu procuro, na verdade, fazer eventos, até no mestrado que eu coordeno, eventos que sejam justamente ao contrário disso, e que gere, na verdade, a oportunidade dos discentes do programa de participarem ativamente com as suas informações e as suas contribuições para os outros que estão ingressando também, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa trabalhar muito ainda. Tem muito para avançar. Eu fico imaginando, assim, só para citar mais um exemplo, concurso público para professor em universidade, né? O que é a aula? É uma aula careta. Eu, quando fui aprovado na UERJ, eu dei uma aula careta, no sentido de que era uma aula expositiva, que estava focada em conteúdo, que eu ministrava para uma plateia imaginária. Na verdade, era a banca do concurso. Sim. Então, algo careta. E eu fui aprovado, nem lembro qual é a nota que eu tirei, mas eu fui aprovado em função da caretice. Essa que é a verdade. Se eu tivesse dado uma aula, sei lá, utilizando poesia, ou tivesse feito a apresentação do Código Civil a partir de certas fotos, imagens, talvez seria um terreno arriscado. Poderia dar tudo certo, mas um terreno arriscado que talvez pudesse gerar complicações para a minha aprovação. E isso acontece nas universidades privadas, né? Tem universidades privadas que também fazem um processo seletivo com prova de aula e tudo mais. E um professor que talvez chegue muito fora da caixa nesses espaços, ele talvez reduza a sua possibilidade de êxito na seleção, né? Então você vê que coisa doida, né? E é engraçado, né? Porque se eu fosse rememorar, né, um pouco a minha trajetória, é curioso porque eu sou de Ciências Sociais e eu estudei na UFRJ e meu mestrado foi na própria UFRJ na área de Sociologia, né? Mas o meu trabalho foi sobre o Rio de Janeiro, né, e sobre crônicas. Então eu trabalhei com crônicas do Rio de Janeiro, no período de mudança de capital. Só que o meu trabalho de dissertação, na verdade, ele tem um formato de livro. Né, mas um livro lúdico, ele não é necessariamente aquela tese formal. Como na época o IFIX permitia, né, que eu produzisse assim, ele tem toda uma capa que é diferenciada, ele tem citação de literatura, ele tem milhões de coisas dentro do trabalho, que tecnicamente não seria a tese formal, né, mas o IFIX permitia isso. Então, esse espaço eu consegui ali. Depois eu tive que me enquadrar um pouco mais, mas eu acho que mesmo assim, toda a minha trajetória acadêmica, eu sou mais informal do que formal, né? Eu acho que eu sempre gero produtos ou gero coisas que ficam um pouquinho no meio termo, né? Atendem um pouco aquilo que a academia exige, mas também fogem do contexto daquilo que a academia imaginava. Mas como sempre é numa perspectiva de ser muito bom, então eu consigo fazer com que as pessoas, de certa forma, engulam a minha diferença, né? Mas é sempre complicado. Agora, uma coisa que eu achei interessante, que até ia comentar com você, né? Outro dia eu estava falando sobre essa questão da metodologia lúdica e estava mostrando material para um amigo, aí ele virou para mim e falou assim, caraca, Adriano, por que você não dá aula para quem faz concurso público, que tem que estudar anos para passar um concurso, essa metodologia que ajuda muito para fazer, porque você está buscando coisas diferentes. Você quer saber se a pessoa aprende vendo televisão, ouvindo, cantando. Cara, isso aqui vai fazer muita diferença. Eu falei, gente, vou começar a pensar nisso. Isso aí. A gente já temos o compromisso de uma entrevista, Projeto CAED 15, em 2020, sobre métodos lúdicos aplicados a concurso.
vai conseguir fazer sucesso. Você vai ver só. Pô, muito legal, muito legal. Bom, a gente tem pouquíssimo tempo, então eu vou recolher mais alguns comentários aqui para a gente finalizar, tá? Ó, a professora Carolina deu até uma dica do livro Administração com Arte, que ela utiliza, da Silvia Vergara e do Eduardo Davel. Ó, legal, hein? Eu já ouvi falar, eu já li algumas coisas. E o Leandro Facin, né, que está dizendo, ó, a gente ainda vive muito um estilo coimbrão no ensino jurídico brasileiro, que infelizmente reforça o direito enquanto mero produtor de forma geral. É verdade, né? O que você acha desse comentário aí do Leandro? Que eu já estava respondendo comentário, às vezes tem isso. Eu fico me empolgando aqui. Eu diria que, na minha visão, eu ainda acho que o direito ainda é muito dogmático, né? E aí, de certa forma, ele ainda se referencia muito pela suposta autoridade de determinadas pessoas no campo, e aí fica uma coisa muito engessada e tradicional. E ele pouco se aproxima da realidade da sociedade. Isso me parece ser uma precariedade, na verdade, porque se você observar, ele é um elemento fundamental, o direito é um elemento fundamental para a sociedade. As pessoas deveriam conseguir conhecer e compreender aquilo que ele é. E como as pessoas não compreendem, as pessoas não sabem usar. E as pessoas não sabem reivindicar. As pessoas não têm as ferramentas e os instrumentos para fazer o uso, porque eles simplesmente não compreendem. A linguagem é sofisticada, é difícil, narra coisas que as pessoas não entendem, quando na verdade tudo está espelhado na vida real das pessoas, nas necessidades, nos interesses, mas muito pouco na linguagem isso aparece. Isso cria um hiato muito grande entre aquilo que a população precisa e aquilo que a justiça aí, digamos, seus representantes, tem que fazer em relação à população. Ou seja, parece que, no meu entender, né, de certa forma, isso é pensado para ser produzido desse jeito, para que a população, de certo modo, conheça menos ainda os seus próprios direitos. Porque quanto mais conhecer, mais reivindica. Né? E se tem conhecimento, ele não vai dispensar você que é um representante da lei, ele não vai dispensar o advogado, mas ele vai saber te cobrar o que ele quer e ele sabe, e vai saber exatamente como ele pode conseguir aquilo que ele quer. E aí ele vai estar com você numa parceria e não sendo guiado para construir aquele interesse que ele deseja. Então eu diria que, de certa forma, isso está num contexto da relação direito e sociedade, mas isso se monta muito dentro da sala de aula. Boa parte dos alunos do direito, eles são muito engessados com relação à reflexão. Porque boa parte do tempo eles só reproduzem. E aí quando você só reproduz, você mantém um conhecimento que é dogmático, não tem saída. Entendeu? Você pouco reflete criticamente e cientificamente. E direito é uma construção científica, gente. Deveria ser pensado assim. Não, com certeza, né? Especialmente dentro do direito, esse tema ele é fundamental e a gente pode repetir outras vezes, com outras ideias e tudo mais em relação a isso. É muito importante mesmo, né? Bom, a gente hoje conversou sobre videogame, abraço, como é que é o nome? Biblioteca Humana. Biblioteca Humana, jogos de tabuleiro, teatro e um monte de outras coisas que não dá nem... Eu tô sem a caneta aqui, então não anotei, mas a gente falou de vários métodos lúdicos, né? Quem não conseguiu pegar tudo, é bom que a live fica disponível no Instagram durante 24 horas e tem a chance de revisar, de olhar aí tudo que o professor Adriano falou. Eu quero te agradecer demais, Adriano. Você tem aí um último recado para o pessoal, que a gente só tem 2 minutos. O Instagram vai, ó. Fechar tudo. Não, eu só tenho a agradecer a todos
né, você, particularmente pelo convite, foi uma excelente oportunidade e a todos que estavam conosco aí também participando, pelas perguntas que foram enviadas, e dizer que é um prazer e que eu estarei sempre disposto a participar e colaborar, contribuir com todo mundo, e também gostaria de receber, digamos assim, retorno e informações a respeito das coisas que eu propus, porque para mim também é importante aprender, tá? Então, gente, um grande abraço a todos. Estou sempre à disposição para quando vocês desejarem aquilo que eu puder contribuir, eu farei da melhor forma possível. Um grande abraço, Felipe. Obrigado pela oportunidade.